Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atos Amália. Eu sou o pastor Valber Carvalho. Estamos começando mais um programa Palavra que Edifica, um programa produzido pela ATSA Brasil Regional Jardim Malha, que tem como presidente o pastor Roildo Paiva de Oliveira. Seja muito bem-vindo. Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos fazer uma oração. Ó Deus, nosso Pai, oramos a Ti em nome do Senhor Jesus, te agradecendo por esse momento maravilhoso, Pai. Por esse dia bonito que o Senhor criou para nós, um dia chuvoso, de baixas temperaturas, mas um dia que o Senhor tem preparado desde a Tua eternidade. Estamos aqui vivendo para a Tua glória e para o Teu louvor. Que neste momento de estudo bíblico, o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, e que nós possamos compreender a Tua palavra, Pai. E assim a nossa alma seja edificada na Tua palavra maravilhosa e o Teu nome seja glorificado e exaltado por meio da nossa conduta cristã. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar sobre uma vida frutífera na presença do Senhor nosso Deus. O texto que eu escolhi para esta aula de hoje está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15. Eu vou compartilhar com você alguns slides para que nós possamos ter uma melhor compreensão do que hoje será estudado, do que hoje será perscrutado na palavra do Senhor nosso Deus. Esse é o tema da nossa aula, escolhidos para dar frutos. Texto base, João capítulo 15, do versículo 1 até o 16º. Eu quero ler com você esta passagem e depois nós faremos uma examinação acerca desse discurso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho-vos dado a conhecer. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Amém. Então, baseado nesse texto de João capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 16, eu quero trabalhar com você nesta aula a importância do cristão levar uma vida frutífera espiritualmente na presença do Senhor nosso Deus. Porque nós somos escolhidos para a salvação, fomos escolhidos para uma vida em santificação, fomos escolhidos para uma vida abençoada por Deus, fomos escolhidos para uma vida de oração e fomos também escolhidos por Deus para dar frutos. Então, vamos conversar hoje quais são esses frutos, como nós podemos produzir tais frutos, qual é a natureza desses frutos e o porquê
Qual é a necessidade que o cristão tem realmente de dar frutos? Vem comigo. A união entre os remidos e Cristo Jesus. A união entre os crentes e o Senhor Jesus é representada de várias maneiras na Escritura. E a combinação delas nos ajudam a entender a natureza desse relacionamento. Então veja bem, aqui está falando sobre a união mística do crente, do cristão, com o Senhor Jesus. Dentro da palavra de Deus, essa união ela recebe diversas nomenclaturas, diversos nomes, figuradamente, para que nós possamos entender a natureza dela, entender qual que é o grau desse relacionamento, a importância desse relacionamento e como devemos nos comportar. Veja só alguns nomes que a igreja recebe em relação a essa união entre Cristo e os seus servidores, entre Cristo e os seus servos, entre Cristo e nós, servos do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 11, dá um nome figurado à igreja de fundamento e edifício. Fundamento é o próprio Cristo, o edifício é a igreja, são os crentes. Já em outra passagem, na carta de Paulo aos Efésios, ele chama de Cristo a cabeça e os cristãos o corpo. Ainda em Efésios, no capítulo 5, 31 e 32, o apóstolo Paulo chama Cristo de o marido e a igreja como a esposa. Perceba, Cristo é o fundamento, Cristo é a cabeça, Cristo é o marido, é o que sustenta, é o que abençoa, é o que produz na vida desse corpo, na vida desse edifício, na vida dessa esposa que é a igreja, os resultados positivos na presença do seu nosso Deus. Ou seja, é Cristo quem acaba nos ajudando, nos auxiliando a dar frutos, a produzir frutos, a levar uma vida espiritualmente produtiva e frutífera na presença do Senhor nosso Deus. Quando chegamos em João capítulo 15, aí é o discurso do Senhor Jesus. Ele está já nos últimos dias do seu ministério terreno, já está se preparando para ir até o Gólgota, até a cruz, para se oferecer como sacrifício perfeito e único ao Senhor nosso Deus. E aí ele faz esse discurso maravilhoso diante dos seus discípulos. E aí ele fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. E por serem ramos, vocês precisam dar frutos. Então, essa união mística, essa união entre o cristão e o Senhor Jesus, é uma união que deve gerar, que deve produzir resultados. Porque é um relacionamento direto do seu Senhor com os seus servos. E por conta desse relacionamento direto com o Senhor Jesus, nós precisamos levar uma vida espiritualmente amadurecida, produtiva e frutífera na presença do Senhor nosso Deus, porque nós somos escolhidos por Deus para dar frutos. Agora, no verso 2 e 3 do capítulo 15 de João, olha só que interessante. A videira, o agricultor e os ramos. Ele se identifica como a videira verdadeira, identifica o seu Deus, o Pai, como o agricultor e identifica a sua igreja, os crentes, como os ramos. Veja bem o que o Senhor Jesus estava falando nessa passagem. O Senhor Jesus se identifica como a videira verdadeira, aí ele faz uma alusão a Israel, como no passado Israel era um tipo, por ser precursor, o povo escolhido de Deus para representá-lo no Antigo Testamento. Israel também recebeu outro nome como videira ou vide de Deus. Nessas duas passagens que eu separo aqui, o profeta Jeremias e o salmista no Salmo 80 deixa bem claro, os dois deixam bem claro, bem patente, de que Israel era tido como Deus a videira. Mas Israel ela não produz frutos. E por conta dela não produzir frutos, ela é julgada pelo próprio Deus. E aí olha só que interessante, Cristo Jesus, como a videira verdadeira, ele cumpre definitivamente o que simbolicamente
Israel apenas representava. Olha só que maravilha. Por isso é que ele usa o texto, o título, Eu sou a videira verdadeira. E o discurso do Senhor Jesus, nos versículos 2 e 3 de João capítulo 15, ele garante que o próprio agricultor, que é Deus, assegura a nossa produtividade espiritual. Porque ele nos limpa, ele poda e ele cuida. E essa podagem, essa limpeza espiritual em nossa vida, ela é feita através da palavra de Deus e através da ação do seu Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos educa, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos adverte. O apóstolo Paulo escreve em uma das suas cartas ao seu companheiro Timóteo, dizendo que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus e ela é útil, ela é importante, ela é necessária para educar o homem, para toda boa obra. E o Espírito de Deus faz também esse trabalho, esse processo de podagem, de limpeza nos ramos que somos nós, para que nós tenhamos uma vida produtiva espiritualmente, porque Ele nos guia no caminho do Senhor, no caminho certo, no caminho reto, no caminho justo. É Ele quem nos adverte quando nós estamos com uma conduta inconveniente. É Ele quem nos orienta em as decisões que nós devemos tomar. Porque quem é realmente nascido de Deus, quem de fato é filho de Deus, deve ser guiado pelo Santo Espírito. Os crentes são a continuidade dessa videira. O próprio Jesus é a videira verdadeira e nós somos a continuidade dessa videira. E aí olha só que interessante, no capítulo 14 de João, o Senhor Jesus diz que se nós, de fato, obedecermos e amá-lo e guardar os seus mandamentos, faremos obras excelentes. Não é que nós realizaremos milagres, não é que nós ressuscitaremos mortos. Não é nada disso que o Senhor Jesus está falando. Embora eu acredito que Deus pode realmente usar pessoas nesse sentido. Mas o Senhor Jesus estava dizendo o seguinte: no trabalho ministerial de vocês, que será ungido pelo poder do Santo Espírito, vocês vão dar continuidade. Porque o ministério terreno do Senhor Jesus, ele foi limitado no espaço, em relação à geografia, ele ficou ali pela Palestina e foi num pouco período de tempo. Note bem, estou me referindo ao ministério terreno do Senhor Jesus, porque ele trabalha até hoje. Então, a obra que ele começou, ele transfere para os seus apóstolos, para os seus discípulos e, consequentemente, para todos os cristãos. Portanto, a produtividade espiritual da vida do crente, ela é garantida pelo próprio agricultor, que é o Senhor nosso Deus. Mas é necessário esses ramos estarem ligados à videira verdadeira. Agora veja outra coisa interessante. A produtividade, ela é condicional. E qual é a condição que o Senhor exige para que os ramos deem frutos? Veja o que diz no verso 4 e 6 do capítulo 15 de João. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Uma coisa muito interessante aqui, nesses 3 versículos, o verbo permanecer, ele aparece diversas vezes. E esse verbo permanecer é a condição para que esse ramo dê fruto, para que esse ramo seja produtivo. O verbo permanecer no original significa agarrado, ligado para sempre. Portanto, para que você, como ramo dessa videira verdadeira, dê fruto, tenha uma vida espiritual madura, uma vida espiritual para a glória de Deus, você precisa estar sempre agarrado no Senhor Jesus, que é a videira verdadeira. Como somos os ramos, só produzimos frutos porque somos alimentados pela seiva que sai da própria videira.
Sem Cristo, nada podemos fazer. Note bem uma coisa muito interessante. Uma planta, os ramos, os galhos, as folhagens, elas produzem frutos porque elas recebem a seiva da própria raiz. E é a seiva quem faz com que os ramos, os galhos, as folhagens sejam produtivas. Da mesma forma é na vida do cristão. Se estivermos realmente agarrados, ligados para sempre na videira que é o Senhor Jesus, Ele nos alimentará espiritualmente e aí seremos capazes de produzirmos frutos. Somos membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a igreja do Senhor, ela é um organismo vivo. E por ser um organismo vivo, deve dar frutos. Você, como é membro desse corpo, você tem vida não por si próprio, mas vida vinda do Senhor Jesus, porque Ele é a vida. E por conta disso, você precisa dar frutos. Por conta disso, eu preciso dar fruto. Por conta disso, toda a igreja todos os membros que fazem parte do corpo de Cristo precisam dar frutos. Não somos um corpo morto, ou seja, uma religião, uma religiosidade. Se fôssemos um corpo morto, uma religiosidade, aí sim, não daríamos fruto. Realizaríamos obras e teríamos que dar resultados. Há uma diferença entre dar fruto e dar resultados. Entre dar fruto e realizar obras. Há uma grande diferença. Portanto, a condição para que o ramo, para que o crente, para que o servo do Senhor leve uma vida espiritualmente produtiva é estar sempre ligado, agarrado na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Olha, uma outra coisa bem interessante acerca de dar frutos. No versículo 8, há um imperativo, um verbo, uma ordem do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte, no verso 8 do capítulo 15. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, há um imperativo aqui, deis muitos frutos. E observe que o verbo está no presente contínuo. Ou seja, é uma vida produtiva constantemente. Os frutos que você realizou ontem já não contam para hoje. Você precisa realizar frutos hoje. Os que você realizou ou realizará hoje já não contarão para amanhã. E é um processo gradativo. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você precisa produzir frutos para a glória do Senhor nosso Deus. E aí tem uma coisa muito interessante que você precisa levar em consideração. A questão da evidência, da realidade da união do crente com o Senhor Jesus é a presença do fruto. E aí é a vitória contra a tentação e a presença do fruto do Espírito Santo em nossa vida. Aqueles 9 frutos que estão relatados lá em Gálatas capítulo 5, versículo 29. Então, você está realmente ligado no Senhor? E qual é o emblema, o distintivo, qual é a marca, o que de fato mostra, o que de fato apresenta, o que fica evidente de que essa união entre você e Cristo é verdadeira e é viva e eficaz, se você estiver produzindo fruto. E aí tem um adendo que nós precisamos levar em consideração. Esses frutos, de modo algum, nos tornam aceitáveis diante de Deus. Mas eles são resultados da nossa salvação e da nossa união vital com o Senhor Jesus. Ou seja, não realizamos frutos, não levamos uma vida produtiva para sermos salvos ou aceitos por Deus. Somos salvos e aceitos por Deus, pelo seu amor eletivo, mediante a sua graça. Mas os nossos frutos, a nossa vida produtiva diante de Deus como cristãos, deixam bem claro que isso são resultados, que realmente nós temos uma comunhão íntima com o Senhor Jesus, que de fato nós somos servos do Deus Altíssimo.
Então, a importância de darmos frutos, porque é um imperativo, é um mandato do Senhor Jesus. É uma ordem. Deis muitos frutos. E olha só que interessante, não são poucos, é muito. E aí o muito aí eu não posso te escalonar, te explicar qual é a quantidade. Aí é entre você e Deus. Mas uma coisa eu posso te falar, é muito. E outra coisa eu posso te garantir, é possível você dar fruto, muito fruto. Porque se você de fato estiver ligado nessa videira, você será espiritualmente alimentada por ela e a sua vida será produtiva na presença do Senhor nosso Deus. E aí eu quero te apresentar os resultados positivos. Quando você dá muitos frutos, né? Mais uma vez chama a atenção o verso 8, que o verbo está no presente contínuo, ou seja, você leva uma vida em produção para Deus. E aí quais são os resultados? Aí no versículo 8, o Senhor Jesus mesmo diz quais são os resultados. São dois. Olha só. Nisto é glorificado o meu Pai. Esse é o primeiro resultado positivo. Quando você produz fruto, Deus é glorificado, Deus é exaltado, Deus é engrandecido. E aí veja bem, em Mateus capítulo 5, versículo 16, é o famoso sermão do monte do Senhor Jesus, a ética do reino. Jesus, ele começa falando que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E aí, no versículo 16, ele diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, os frutos, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando você produz frutos, muitos frutos, o nome do Senhor nosso Deus é glorificado aqui na terra, em meio a esse mundo pervertido, corrompido, esse mundo caído que nós vivemos. E o segundo resultado positivo, gerado por conta dos frutos que nós produzimos como cristãos, é que nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus. Jesus disse o seguinte, ainda no capítulo 15 de João, no verso 8, ele dá uma ordem em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. A primeira parte é que Deus é glorificado e a segunda é que vos tornareis meus discípulos. Quando nós produzimos uma vida espiritual, frutífera, uma vida abençoada na presença de Deus, somos reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus. E eu quero chamar a sua atenção que a palavra fruto, aqui em João capítulo 15, é a mesma palavra fruto no original, registrado lá em Mateus capítulo 7, 17. Eu vou ler para que você entenda o que eu quero dizer em relação à etimologia da palavra. Mateus capítulo 7, versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. O Senhor Jesus estava alertando os seus discípulos sobre o surgimento dos falsos profetas, e aí ele deixou bem claro: vocês conhecerão a árvore pelos seus frutos, porque a árvore boa produzirá bons frutos e a árvore má produzirá maus frutos. Então o verbo, o substantivo aqui, fruto, é o mesmo que aparece em João capítulo 15. Então, quando você dá bons frutos para a glória de Deus, você é reconhecido como discípulo do Senhor Jesus. E isso está intimamente ligado ao nosso caráter cristão, à nossa conduta como servos do Senhor. Isso está intimamente ligado com o nosso testemunho de vida. Veja a importância de darmos frutos. Veja os resultados positivos.
glorificamos a Deus e somos reconhecidos como discípulos do Senhor nosso Deus. Essa passagem que eu pontuo aqui em Atos capítulo 11, 26, é a primeira vez em que os discípulos do Senhor Jesus são chamados de cristãos, lá em Antioquia. Eu quero ler, que essa passagem também é muito importante em relação à conduta cristã, em relação a dar fruto, a levar uma vida espiritualmente produtiva. Atos 11, versículo 26. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniu naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha só que coisa maravilhosa. Logo após o assassinato de Estevão, houve uma dispersão dos discípulos. Em Jerusalém ficaram apenas os 12 apóstolos. E o restante ganharam o mundo. E aí em Antioquia começou a crescer uma comunidade cristã, certo? E Barnabé era um dos líderes desta comunidade. E foram enviados alguns apóstolos, alguns irmãos, para observar como estava acontecendo, como a igreja, como a comunidade cristã estava crescendo em Antioquia. E naquela ocasião eles perceberam que o povo estava crescendo em comunhão, crescendo, amadurecendo espiritualmente, amadurecendo o caráter cristão. Eles estavam produzindo, dando frutos. E aí, pela primeira vez, eles são identificados como cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. E aí, isso é muito interessante nós levarmos em consideração, porque significa o seguinte: nós somos representantes do Senhor Jesus aqui nessa terra, como cristãos. Na verdade, o substituto legal, legítimo do Senhor Jesus é o Espírito Santo de Deus. Mas nós somos embaixadores de Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Somos considerados como despenseiros de Cristo. E é muito importante que nós nos comportemos como verdadeiros embaixadores. Somos chamados de representantes do Rei. Pertencemos ao reino celestial do Senhor nosso Deus. Somos seus súditos. Temos um código de ética e precisamos colocar em prática esse código. Viver como verdadeiros súditos desse Rei. E uma das prerrogativas do cristão, né, é você produzir fruto. Uma das cláusulas desse código de ética do reino aí é dar frutos, para que realmente sejamos reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Agora, veja uma outra coisa muito interessante. Eu estou falando aqui que você precisa dar fruto, que você precisa crescer moralmente, crescer espiritualmente para a glória de Deus e para ser reconhecido como servo do Senhor. Mas, diante da nossa pequenez, diante da nossa natureza pecaminosa, diante da nossa fragilidade humana, como dar fruto? Como é possível o cristão viver uma vida frutífera diante de Deus? Voltando em João capítulo 15, no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Em outras traduções aparece o verbo estiver. E esse verbo também está no presente contínuo, né? Do verbo estar. Mais uma vez fala da união entre o crente e o Senhor Jesus. Mas, se você observar dos versículos 9 até os versículos 13, até o versículo 13 do capítulo 15, as palavras amor e mandamento, elas aparecem repetidas vezes. Isso é muito importante, porque como dar fruto, como ter uma vida produtiva espiritualmente na presença do Senhor nosso Deus? Está em Cristo, amar a Cristo
e obedecer os seus mandamentos, colocar em prática os seus mandamentos. Quando nos agarramos nele, amamos, respeitamos, obedecemos e cumprimos os seus mandamentos, ele, que é a videira verdadeira, vai liberar a seiva, nutrindo os ramos, e assim teremos uma vida produtiva. Já no versículo 11 de João capítulo 15, o verbo permanecer é muito interessante, porque olha só o que o Senhor Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Palavra gozo, alegria, plena e completa. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos na obra de Deus para o Senhor Jesus tem que ser com alegria, tem que ser com prazer, tem que ser com um coração cheio de desejo, de vontade, para que de fato seja um trabalho pleno e que a nossa satisfação nele seja completa. Tudo que nós realizarmos, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, participação dos cultos, contribuir com dízimos e ofertas na casa do Senhor, tem que ser com gozo, com alegria, com felicidade, com um coração grato, com uma alma desejante pela presença de Deus, para que aí a nossa satisfação seja plena na presença do Senhor nosso Deus. É possível dar fruto, sim. É só estarmos ligados em Jesus, amá-lo e obedecê-lo. E tudo que fizermos seja com o coração cheio de vontade de ver o nome do Senhor ser glorificado. Agora veja bem, os frutos que devemos produzir. Eu falei aqui por alguns minutos a importância de levarmos uma vida produtiva na presença de Deus. Mas quais são esses frutos que nós devemos produzir? Não podemos confundi-los com os dons espirituais, os dons de serviços, como eu falei numa outra ocasião, embora sejam bem interligados, bem parecidos. Mas quais são mesmo os frutos que nós devemos produzi-los para que o nome do Senhor, nosso Deus, seja glorificado e nós sejamos reconhecidos como seus servos, como seus filhos aqui nessa terra pecaminosa? O primeiro fruto que eu relatei aqui, na verdade eu poderia dar uma grande lista de frutos, mas devido ao tempo, devido à situação, eu quero te apresentar esses 6 frutos que você pode produzir como o servo de Deus, e dessa forma você vai engrandecer e exaltar o Senhor, o nome do Senhor nosso Deus. O primeiro fruto que eu quero te apresentar é o fruto de arrependimento. Mateus capítulo 3, do versículo 8 até o 10. João Batista está realizando seu batismo no Rio Jordão, e de repente aparecem alguns escribas, fariseus, alguns religiosos daquela ocasião e começaram a questionar. E aí João diz uma coisa muito interessante para eles. Olha só. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecem a falar entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Olha só que importante. Precisamos produzir frutos de arrependimento todos os dias. Aqui eu chamo a sua atenção para uma coisa muito importante. Apesar de já estarmos posicionalmente santificados diante de Deus, mediante a obra vicária do Senhor Jesus, apesar de já estarmos justificados diante de Deus, perdoados por Deus por conta do sacrifício vicário de Cristo, apesar de já estarmos livres da ação direta do pecado na nossa vida, ainda assim, infelizmente, é possível pecarmos. E pecamos todos os dias. O apóstolo João diz em uma das suas cartas que quem fala que não tem pecado está se fazendo mentiroso. Pecamos, infelizmente, palavras, por gestos, por ações. E é por isso que é necessário produzirmos fruto de arrependimento. Ou seja,
todos os dias precisamos nos prostrar diante de Deus em oração e pedir que Ele nos perdoe, que Ele olhe para nós com seu olhar misericordioso, não com seu olhar de justiça, porque nós somos falhos. E a Bíblia é bem clara que quando nós confessamos o pecado, abandonamos o pecado, nos arrependemos, Deus, e instantaneamente nos perdoa. E a sua misericórdia é sem fim. Elas são renováveis dia a dia. Mas é necessário produzir fruto de arrependimento dia a dia também. O segundo fruto está relacionado diretamente ao nosso caráter moral. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo dá uma lista de frutos que o cristão precisa produzir na sua vida. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você precisa produzir esse fruto aqui do Espírito Santo. Uma pessoa amorosa, uma pessoa alegre, paz. Aqui não é a paz que temos só com Deus, é a paz de acreditar, de confiar de que Deus pode nos abençoar. Uma pessoa longânima, pacífica, uma pessoa paciente, benigna, bondosa, ou seja, não retribui o mal com o mal. Enfim, uma pessoa fiel ao Senhor nosso Deus. E o terceiro fruto que eu relato aqui, fruto de louvor. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Eu escolhi essa passagem porque eu acho muito interessante e ela é muito mal interpretada por conta da palavra louvor. Hebreus 13, 15. Olha só. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por conta da palavra louvor aqui, muitas pessoas pensam, inclusive o autor sagrado aqui usa sacrifício de louvor, que é o fruto dos vossos lábios. Muitas pessoas pensam que é cantar, que é louvar a Deus cantando. Não é exatamente isso que o autor sagrado está falando aqui. Louvor aqui, no caso, é você engrandecer, é você elogiar, dignificar, reconhecer quem é Deus. Confessar, expressar verbalmente quem é o Senhor nosso Deus. E isso vai além. Esse fruto aqui significa o seguinte: você não negar o nome do Senhor Jesus em hipótese alguma. Hoje vivemos uma situação muito difícil no nosso país, uma politização terrível e enfrentamos o chamado politicamente correto. E em alguns momentos somos forçados a negarmos a nossa fé, a negarmos o nome do Senhor. Mas quando não negamos a nossa fé, quando não negamos em hipótese alguma o nome de Cristo Jesus, aí estamos produzindo esse fruto de louvor. Porque expressamos, confessamos verbalmente, por meio da nossa boca, de que Cristo é Senhor, é Salvador, de que Cristo é o Redentor, de que Deus é soberano, Deus é altíssimo, que Deus é o único Deus, e de que só há um caminho pelo qual o homem pode se achegar a Deus, esse caminho é Jesus. Isso é fruto de louvor. É você expressar, é você falar com a sua própria boca, com as suas palavras, quem é Deus. Diante de situações que tentem te forçar a negar o nome do Senhor. Então, o fruto de louvor aqui não tem nada a ver com cantar, com louvar canções espirituais a Deus, embora isso é uma bênção. Mas está se referindo a você não negar o nome de Cristo Jesus em hipótese alguma e falar, expressar verbalmente diante do seu mais vil inimigo. Outro fruto é o fruto na evangelização. Romanos capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo, na sua carta
aos crentes de Romanos, ele diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Olha só que interessante. O maior missionário da história do cristianismo, Paulo, ele reconhecia que evangelizar, ganhar almas, ganhar vidas para o reino de Deus, através da ação do Espírito, mediante a palavra do Senhor, era fruto. Paulo tinha vontade de ir até os romanos, pregar a palavra de Deus, ganhar vidas ali, porque ele deixa bem claro que, olha, entre os gentios aqui eu já ganhei muita gente, né? Deus já realizou sua obra aqui através da minha pregação, da minha evangelização. E aí Paulo reconhece que é fruto. E aí veja que interessante a importância de evangelizarmos. Porque quando propagamos a Cristo como Senhor, como Salvador, estamos produzindo fruto para a glória de Deus. É claro que o resultado da nossa evangelização, se haverá conversão ou não, não cabe a nós. Cabe ao próprio Senhor Deus. Mas é de suma importância que nós falemos, que nós saiamos até e é muito importante que nós vimos de encontro ao pecador. Outro fruto importante que você pode gerar é ajudar na obra de Deus, com seus votos, com seus dízimos, com suas ofertas. O apóstolo Paulo, agradecendo a igreja de Filipenses, no capítulo 4, versículo 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Fruto. Paulo estava preso em Roma e precisando de ajuda financeira. A igreja de Filipos ajudou o apóstolo Paulo. E Paulo reconhece isso, essa ajuda, essa oferta, como um fruto. Então veja a importância de você contribuir na obra de Deus com seu dízimo, com seus votos, com suas ofertas. Porque isso também são frutos. Porque quando nós nos dispomos a abençoar a obra de Deus com as nossas posses, estamos dizendo o seguinte: o dinheiro não nos pertence. Nós não pertencemos ao dinheiro. O dinheiro pertence a nós. Nós não somos o dinheiro é nosso. Quando a pessoa fecha a mão, ela está dizendo o seguinte: eu pertenço ao dinheiro. E aí ela deixa de produzir esse fruto maravilhoso, que é o fruto de abençoar a obra de Deus com as suas riquezas, com as suas condições financeiras. Abençoar a obra do Senhor com dinheiro mesmo é um fruto também. É isso que o apóstolo Paulo diz aos cristãos da igreja de Filipos: vocês realizaram o fruto, me abençoando financeiramente aqui na cadeia. E o outro fruto que eu relato aqui: obediência e submissão aos líderes. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha uma coisa bem interessante. Eu disse Paulo, mas não é Paulo, né? O autor sagrado de Hebreus é desconhecido. Aqui aparece a palavra obediência e submissão aos líderes. Quando falamos essa palavra submissão, gera até tremor. Aqui, submissão não tem nada a ver com subserviência, não tem nada a ver com obediência cega a um líder. Não é isso que o autor sagrado está falando, não é isso que eu quero dizer nessa noite. Quero te falar o seguinte: submissão. Note bem, o seu pastor, o seu líder, ele está numa missão dada por Deus, e você está debaixo
dessa missão. Então você é um cooperador, você é um coajudante do seu líder, do seu pastor, que é propagar o evangelho, que é defender a causa de Cristo, que é a sua igreja. Então você está nessa mesma missão. Posicionalmente, por conta das responsabilidades, dos deveres, tem o seu líder como responsável maior e tem você como responsável extraordinário. E aí você está submisso, ou seja, está dentro dessa mesma missão. E quando você obedece o seu líder, e quando você se dispõe a realizar essa missão junto com ele, você está realizando fruto na obra do Senhor nosso Deus. Você está sendo um cristão obediente ao próprio Deus. Você está levando uma vida produtiva espiritualmente. Esses são os frutos que você precisa produzir como servo do Senhor nosso Deus. Frutos de arrependimento, fruto do Espírito Santo, fruto de louvor, glorificar a Deus, não negá-lo, fruto da evangelização, ajudar na obra de Deus e obedecer aos seus líderes, porque você está na mesma missão que Deus deu ao seu líder, ao seu pastor, ao seu líder de departamento. Ou seja, defender a bandeira do Evangelho. Agora, qual é a razão primordial que nós encontramos na Bíblia, especialmente nessa passagem que eu li em João capítulo 15, para levarmos uma vida produtiva? Qual a razão maior para darmos frutos? Ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus para nos responder, porque foi Ele quem desenhou essa ideia maravilhosa de que o cristão deve dar fruto para a glória de Deus. Olha só, no capítulo 15 de João, que nós lemos, no versículo 16. Esse é o versículo chave dessa primeira sessão do capítulo 15. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides a meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A razão maior é essa. É o imperativo do Senhor Jesus. É a ordem que Ele nos dá. É a escolha que Ele fez. Ele nos escolheu para darmos frutos. Sim, essa passagem aplica-se primeiramente aos apóstolos, aquele colégio apostólico, os 12 apóstolos escolhidos por Cristo. Mas o princípio aqui permanece e vale para todo o corpo de Cristo. Não importa cargo, posição eclesiástica, não, nada disso. Você é um membro, faz parte desse corpo e precisa dar fruto, porque você foi escolhido para dar fruto. E quem te escolheu foi o próprio Senhor Jesus. Ele nos escolheu. Isso não quer dizer que, de uma certa forma, nós não tenhamos escolhido servir a Cristo. Claro, a soberania da escolha é do próprio Senhor. Ele nos designou. Né? Aí, mais uma vez, salienta a atividade soberana de Deus em nos escolher. Mas nos designou. Ele nos escolheu e nos designou para um serviço. E aí ele fala, vades, né? É um imperativo, é uma ordem, é um verbo, uma ordem. Aqui está relacionado com o serviço cristão. É uma coisa bem interessante. Se você analisar no Novo Testamento, a ideia de culto, de liturgia de culto, é servir a Deus. O que é adorar a Deus? É servir a Deus. É você prestar o seu serviço cristão ao Senhor nosso Deus. E aí, deis frutos. Deus ordena que haja fruto na vida do cristão. Olha só que interessante. A vida do cristão ela não pode ser uma vida improdutiva, uma vida sem resultados. Ela precisa ser uma vida produtiva. Não pode ser uma coisa infértil.
como aquela figueira que não dava frutos. E aí ele diz que o nosso fruto ele deve permanecer. Mas como é que o fruto permanece? Aí tem dois aspectos que precisam ser levados em consideração. Primeiro, o aspecto espiritual, que está relacionado com a nossa conduta como cristão, relacionado com o nosso testemunho, com o nosso caráter cristão. E o segundo aspecto está relacionado com aquilo que nós fazemos. Lembra daquele fruto que eu falei, que o apóstolo Paulo relata em Romanos capítulo 1, versículo 13? Esse é um dos frutos que permanecerá. Quando você apresenta o Evangelho para um pecador, e pela ação sobrenatural do Espírito de Deus, esse pecador se arrepende, confessa os pecados e é convertido. E aí, olha só que coisa maravilhosa. No novo céu, na nova terra, ou seja, na era vindoura, no estado eterno, sim, reconheceremos as pessoas. E aí você já pensou, quando você chegar e ver aquele irmão, aquela irmã, e aí fui eu que evangelizei, fui eu que apresentei o evangelho para ele. Esse é o fruto que permanece. Então, veja bem, o nosso fruto, ele tem um aspecto, uma implicância eterna. Que maravilha! Que coisa sensacional! Quando no novo céu, na nova terra, você olhar e falar, olha só, aquele ali fui eu que apresentei o Evangelho para ele. E pela bondade e pela misericórdia de Deus, eu falei de Cristo Jesus e o Espírito de Deus trabalhou no coração dele. Eu vou ler mais uma vez Romanos capítulo 1, versículo 13, que eu quero que essa palavra encha o seu coração de vontade, de alegria, de desejo, de produzir esse fruto, de evangelizar. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Paulo desejava ir até Roma, não conseguiu, porque ele queria evangelizar e ver fruto de conversão. Olha só que coisa espetacular que o Espírito de Deus pode fazer através de você. Um fruto que permaneça. E aí o Senhor Jesus dá uma outra razão importantíssima nesse versículo 16. Para que tudo quanto pedires ao Pai, ao meu Pai, em meu nome, Ele realmente possa concedê-lo. E aqui está ligado diretamente essa questão de pedir e receber do Pai a obra de Deus. A igreja de Deus. Então, não há razão maior do que essa, meu irmão, para levar uma vida espiritualmente produtiva, frutífera na presença de Deus. Porque Cristo Jesus nos escolheu para darmos fruto. Ele nos designou. Designar aqui Ele nos escolheu para um serviço cristão, para uma função. A função de vocês é essa. Deem fruto. E o fruto de vocês precisam permanecer. Permanecem porque glorificamos a Deus. Permanecem porque, por meio do fruto que nós produzimos, mediante a ação do Espírito, somos reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Essa é a razão maior. O versículo 16 tem que nos constranger, tem que nos quebrantar e nos quebrar e nos impulsionar a levar uma vida produtiva para Deus.
porque fomos escolhidos pelo Senhor Jesus para dar muito fruto. Que coisa espetacular! E eu quero dar fruto. E eu espero que você também deseje dar fruto para a glória de Deus. Porque quanto mais fruto você gerar, produzir, como um ramo da videira verdadeira, o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Portanto, fomos escolhidos para dar fruto na presença de Deus. Não perca essa oportunidade abençoada de ser uma bênção no reino de Deus aqui na terra. Não perca, meu irmão, minha irmã, a oportunidade de ser um verdadeiro embaixador de Cristo. Não perca a oportunidade de produzir fruto de arrependimento, fruto do Espírito, fruto de louvor, fruto da evangelização, fruto na ajuda financeira na obra de Deus. Não perca a oportunidade de estar debaixo dessa mesma missão que o seu líder, que o seu pastor está. Porque Cristo escolheu você para dar fruto. Cristo escolheu a sua igreja para dar fruto. E essa igreja ela é composta por judeus e gentios, composta por pessoas de todas as nações, composta por pessoas de homens, mulheres, de jovens, de crianças, de meninos, de meninas. Há uma unidade, mas há uma diversidade de membros. E cada membro tem a sua importância. E cada membro foi escolhido por Deus, pelo próprio Cristo Jesus, para dar fruto. Dê fruto para a glória de Deus. Dê fruto para que você seja reconhecido como um servo do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com você agora e pedir a Deus que Ele nos capacite, que Ele nos ajude, que Ele nos ensine, que Ele nos encoraje, que Ele nos dê cada vez mais sabedoria divina, vontade, desejo, força espiritual do seu próprio Espírito, do próprio poder do seu Santo Espírito, para que nós venhamos dar muito fruto na presença de Deus. Ore comigo. Santo Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, te agradecemos por esse estudo bíblico, Pai. Na verdade, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos escolheu para sermos teus servos e darmos fruto, muito fruto, Pai. Só iremos conseguir se o teu Espírito nos ajudasse, nos fortalecer, nos encorajar, nos dando sabedoria, ânimo, direcionamento, palavras, estratégias, enfim, ó Deus bendito. Somos carentes, Pai, de Ti. Não somos dependentes, autodependentes, Pai. Na verdade, somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, queremos produzir esses frutos aqui, Pai, que nós vimos aqui na Tua palavra, Senhor. Queremos ser pessoas ajudadoras, abençoadoras da Tua obra. Queremos, ó Deus Santo, nos arrepender todos os dias. Queremos, ó Pai, confessar o Teu nome diante das mais vis dificuldades que passemos. Queremos, Senhor, sermos obedientes e submissos aos Teus pastores que o Senhor colocou em nossas vidas, para que nós possamos defender a bandeira do Santo Evangelho junto com eles, Pai. Queremos, Senhor, nosso Deus, levar uma vida frutífera, uma vida produtiva em Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado. Ó Deus, nos ajuda. Em nome de Jesus, que Teu Espírito nos fortaleça. Assim oramos, gratos a Ti, ó Pai. Rogamos, ó Deus, pela Tua bênção e pelo Teu perdão. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, chegamos ao término da nossa aula. E eu espero que você realmente leve uma vida produtiva na presença de Deus, porque eu vou fazer isso. Levar uma vida produtiva na presença
do Senhor nosso Deus. Na semana que vem, nos veremos no nosso canal Atsamaya. Deus abençoe a sua vida. Nós acabamos de assistir uma palavra maravilhosa com o pastor Valber Carvalho. Eu gostaria de deixar aqui os nossos convites, o convite para você se cadastrar neste canal, se você gostou do vídeo, desse estudo que você acabou de assistir. O convite também para você participar dos cultos presenciais na Rua Professor Rodão de Barros, 247. Nós estamos bem próximo à Estação Primavera Interlagos, pertinho do Passa Rápido da Rio Bonito. Os nossos cultos presenciais, eles acontecem às quartas-feiras, às 19 horas, e todo domingo, às 18 horas. Nós convidamos também para você também acompanhar o programa A Palavra que Edifica, todo domingo às 9 da manhã, por esse mesmo canal, e os cultos online que acontece aqui também no canal Atsamaya, que é toda segunda e sexta-feira, às 19 horas. Você também terá à disposição no banner deste canal o nosso WhatsApp para pedidos de oração, e nós vamos disponibilizar também em breve a conta corrente da igreja, caso você queira contribuir também com essa obra. Eu agradeço mais uma vez a audiência, em nome do Senhor Jesus.